Oi, ô Thalisson, que pena, cara. Vai ser. Hoje eu vou falar um pouquinho, desenvolver um pouco desse tema que eu tenho conversado com vocês, ah, mas aproveitando a ocasião da quarta-feira de cinzas, né, início da quaresma. Por isso que hoje, ao invés de começar com, inclusive ao invés de começar com o jazz, eu tô começando com esse Requiem de Mozart. Hoje eu me atrasei um pouco. Dá pra ouvir a música, gente? Maravilha. É. Tô enrolando para começar um pouco aqui só para continuar ouvindo um pouco mais. Bom, vamos começar, né? Não tenho coragem de tirar essa música. Bom, vamos trabalhar, né? É, Comecei, inclusive, hoje com esse Requiem, né? O Requiem é uma forma musical que me relembra, que está dentro do tema da morte. E como esse tem sido, de alguma maneira, o diapasão do que eu tenho conversado, né, com vocês, talvez na última live, na penúltima, não me lembro, e que me interessa demais, eu tenho tentado refletir aqui sobre como a nossa dificuldade de pensar na morte é, ou é um sintoma. Na verdade, eu tenho pensado mais como uma das causas do nosso infantilismo, né, da nossa juvenilidade superficial e, e como essa superficialidade juvenil, essa jovialidade superficial, ela é um dos fatores que nos atrapalham hoje na relação com as obras de arte, né? Esse tem sido mais ou menos o tema é, que eu tenho refletido ultimamente aqui, né? Fazendo uma simplificação dele, é isso. É que há diversas coisas que contribuem para um aspecto meio decadente que a gente repara nas artes contemporâneas, e que um deles, na minha opinião, provém daí, de um juvenilismo cuja causa é uma dificuldade profunda de pensar na morte como métrica da vida e que tira a transcendência da própria vida. É curioso porque a morte como redutor da vida, mas ela esquecida, ela tende a tirar a transcendência da vida, e essa transcendência da vida, essa ausência de transcendência, essa ausência de coragem de encarar a morte, é, transforma toda a conversa numa conversa de caráter mais juvenil e é, com profundas implicações para o sistema cultural que a gente chama de obras de arte, né? Então as obras começam a ficar bobas,
porque as pessoas estão bobas que vão ver também, tudo fica em torno da brincadeira e tudo é um pouco engraçadinho, um pouco esperto, tudo tem uma piada, mas vão se tornando raras as obras que olham para o mistério do ser, né? As obras sempre querem dar recado, sempre tem uma coisa para dizer, os artistas são figuras muito espertas que querem ensinar a gente a fazer contas, a investir o dinheiro, a como cuidar da vida, como cortar o cabelo, e vão esquecendo de tratar de criar símbolos potentes. Essa tem sido a conversa, né? E hoje, curiosamente, é um dia do nosso calendário, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, que faz com que a gente reflita sobre um episódio central da vida humana, o Jefferson, que é o mistério do Cristo, né? A gente está entrando no período de contemplar a morte e a ressurreição do Cristo, e ele é uma espécie de paradigma para a gente poder pensar nisso então acho bastante propício. Em função disso, eu queria hoje, vou até ler daqui a pouquinho para vocês um pequeno trecho das notas que eu estou amealhando para fazer o livro, né? Então eu vou ler porque ela está dentro dessa reflexão. Mas antes disso, eu queria ler um pequeno trecho do Padre Antônio Vieira, só para dar o gosto mesmo do tipo de reflexão que ele vai desenvolver nos seus sermões das quartas-feiras de cinza. Então esse aqui é o sermão da quarta-feira de cinzas do ano de 1672. Ele começa com a epígrafe Memento homo quia pulvis es et in pulvere reverteris, né? Lembra-te de que és pó e ao pó te hás de tornar. Que é a passagem do Gênesis. Então Vieira diz o seguinte: duas coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer, e outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura. Mas a futura vem-na os olhos, a presente não alcança o entendimento. E que duas coisas enigmáticas são essas? Pulvis es et in pulverem reverteris. Sois pó e em pó vos havereis de converter. Sois pó é a presente. Em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem-no aos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. E daí ele começa a desenvolver uma reflexão sobre, tá bem, que eu vou me tornar pó, é fácil de entender, fácil de aceitar, fácil de ver isso, isso está na cara. Mas como posso dizer que sou pó se eu estou aqui? Também posso aceitar a ideia de que eu vim do pó, tanto da explicação adâmica, quanto da poeira cósmica, a explicação que você quer dar. Eu não existia, passei a existir, vou deixar de existir. Então ele vai se debruçar nesse sermão sobre essa reflexão, sobre a parte difícil, a parte visível e difícil para o entendimento, que é como posso dizer que eu sou pó? E aí ele desenvolve toda uma reflexão sobre a natureza da gente como continuidade desses dois estágios. Se eu vim do pó e ao pó eu vou voltar, então eu sou pó, porque antes eu era pó fixado, pó caído, pó parado, e agora eu sou pó em vento, pó em movimento, pó em sopro.
E é óbvio que ele vai recuperar a ideia do Adão criado e soprado a partir da terra e soprado como vida por Deus, né? Deixa eu abaixar esse trem aqui um pouquinho, peraí. Não, tá bom assim. Pois bem, essa série de sermões do Padre Antônio Vieira está inclusive no livrinho que hoje eu não sei se é mais possível achar, mas que é um livro muito engraçado com um título provocativo chamado A Arte de Morrer. Talvez é um belo livro com uma bela introdução do Alcir Pécora e uma coletânea, uma pequena coletânea dos sermões dele sobre a Quarta-feira de Cinzas. E está no centro do que eu estou tentando conversar. Sem a gente tentar entender o mistério da vida a partir da compreensão da morte como a sua medida, a gente está arrancado do mundo adulto, está arrancado da possibilidade da maturidade, está arrancado da possibilidade do mistério, da transcendência. Então a gente tende a viver uma vida mais superficial, mais pueril, menos significativa, menos impactante e mais desesperada sensorialmente. E eu acho que isso em grande medida traduz, como eu estava dizendo, a arte contemporânea. Não estou, veja bem, não estou fazendo um discurso catastrófico toda a arte, porque a arte contemporânea, em última instância, é a arte que se faz no nosso tempo. Então não é um discurso catastrófico, já falei isso. Em nossa época tem um Michel Houellebecq, em nossa época tem um Philippe Roth, enfim, não é uma catástrofe em termos de arte. Na nossa época tem o Lucian Freud, tem o Francis Bacon, tem o David Hockney. Então, mesmo nos modernosos há coisas interessantes e tal. Mas, grosso modo, que se vê muita bobagem, coisa boba mesmo, coisa que julga trazer um recado poderosíssimo e que esquece de uma pá de coisas importantes dentro do universo da simbólica artística, que teria que dar conta dessa complexidade da vida e da sua estrutura biográfica, vamos dizer assim, do seu radicalismo biográfico, que só encontra esse radicalismo se olha para a morte. Então, por isso que a gente tem sido tão mortal nessas conversas, porque é importante pensar nisso. Uma outra sugestão de leitura, óbvio que eu estou deixando as de aspecto estritamente religioso fora da conversa, porque eu não reúno qualidades para poder fazer um comentário de cunho religioso propriamente. Tenho minhas ferramentas para eu navegar aí nesse universo, mas eu não posso falar. Mas do ponto de vista literário, por exemplo, um texto interessante para ler, talvez eu ainda consiga ler hoje aqui uns trechos dele, é o Quarta-feira de Cinzas do Eliot, né? Uma reflexão dura aqui a partir do Quarta-feira de Cinzas. Eu vou ver se eu consigo pegar um pedacinho dele para ler. Né? Mas percebe, essa reflexão, fazendo esse grosso resumo, ele é fundamental para a gente. Né? Senão a gente está só... Eu estava, por exemplo, outro dia conversando com um grupo de conhecidos, e de novo veio à tona, a conversa estreitou para o lado da religião e dos mistérios, assim. E rapidinho apareceu a conversa, alguém dizendo assim, surgiu o tema da culpa, né? E alguém disse, como era de se esperar, que a pessoa falou, eu não acredito na culpa, eu acho a culpa uma coisa castradora, tal, não sei o quê. E era tão óbvio aquilo que ele estava falando, e eu falei, eu não acho, eu acho a culpa assim um elemento fundamental do reconhecimento das nossas possibilidades e impossibilidades, do nosso aprendizado, da nossa consciência. O cara repetiu, não, tudo bem, eu entendo, mas é porque eu não chamo de culpa, eu chamo de erro, eu prefiro pensar em erro. Aí tem uma chave, uma das várias chaves desse infantilismo que eu estou falando. Eu prefiro pensar no erro, é uma opção infantil, covarde, típica da nossa época. Eu não estou falando dessa pessoa especificamente, mas típica da nossa época,
culpa é pesado demais. Erro é uma coisa racional, lógica. Então você errou, você vai lá, corrige o erro, mas não há um juiz, não há um paradigma, não há um parâmetro. É você mesmo quem avaliou que aquilo está errado. É bem característico isso. A culpa te faz reconhecer uma autoridade, que obviamente é a autoridade divina, que é desconfortável, né, pra gente que vive num conforto tão grande, né? Então a gente fala, não, eu não acredito em culpa, acredito em erro. Um outro aspecto desse infantilismo aparece muito forte na pedagogia moderna, que chega... eu, quando comecei a dar aula, nem mesmo caneta vermelha a gente podia usar para correção da prova, porque caneta vermelha oprimia o aluno. Então a gente é de uma geração que você não pode dizer para o aluno que ele está errado, porque isso magoa ele, vai humilhá-lo, vai ofendê-lo. Então é uma geração, a gente com essa pedagogia, e não estou falando de um caso, qualquer pessoa no colégio ou que dá aula, que está me ouvindo aí, sabe que já passou por essa discussão. Pode ou não pode se corrigir o aluno? Deve se corrigi-lo ou não? Na UNB, por exemplo, nas universidades, estou falando UNB porque é o contexto que eu conheço mais aqui. É séria a discussão imbecil sobre a existência ou não do erro. Que qualquer... O Carlos, perfeito, cara. Vou chegar aí também nessa questão fundamental, mudar o nome de tudo como se esse rótulo novo pudesse mudar a natureza das coisas. Isso aí é um outro sinal. Eu não me lembro agora quem foi, mas um candidato a presidente dos Estados Unidos, um negro, médico, não me lembro o nome, me lembro que foi ele, mas não estou me lembrando o nome agora. Não me lembro. É um cara super bem formado, classudo, assim. E num dos debates, alguém chamou ele de fascista, taxista, chantagista, um desses istas, feminista, racista, sei lá, qualquer coisa dessa. Vanessa, perdão, é porque tá aqui Carlos Vanessa. Mas que deve ser, o Carlos é o seu marido, não é isso? Bom, mas enfim. Desculpe. E aí, cara, ele dá uma resposta saindo da discussão política. Ele falou assim, não estou na quarta série B, eu não tenho medo da tua palavra, você é fascista. Como se fosse uma discussãozinha de colégio, boboca, entendeu? Você é feio, sua mãe é boba. Sabe assim, então isso que você falou dos rótulos e dos nomes é um outro indício. Mas voltando à questão dessa pedagogia, eu estava dizendo que é uma discussão séria, levada a sério na UNB, de que, é seu sobrenome, perdão, não erro mais. De que são puras variações de registro e que ninguém tem a autoridade de dizer que esse registro é superior ou melhor do que o outro. De novo, assim, mesmo empacamento dentro daquela noção imbecil de que tudo é relativo, então não dá para fazer nada. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas não quero me perder muito nesse assunto. Mas assim, é uma resposta infantilizada também. Tudo é relativo, ninguém pode falar quem é melhor, o que é melhor. Então, né? E daí, no caso dessa discussão gramatical, linguística, ou de ensino da língua, surge obviamente um uso político, né? Porque o bonito dos professores que pregam essa não correção é que eles tratam de escrever na norma culta, né? Então, para não ofender o aluno que vem da periferia para dentro da universidade com seu registro de norma inculta, ele acaricia esse aluno com um discurso político inclusivo e deixa ele na prática do lado de fora da briga se ele não ensina a norma culta para aquele cara. Então, são assim bobagens atrás de bobagens que a gente vai vendo dessa infantilização. Tem milhares de exemplos, né, que a gente pode pensar assim, mas essa é uma infantilização permanente e acho que ele é um grande indício. Quando se falou, a gente estava falando agora dessa questão da mudança de nomes, o politicamente correto é um exemplo óbvio disso, óbvio. Então,
a gente começa a ter medo das palavras, não pode usar, não pode dizer, não pode chegar até determinado ponto. Essa pedagogia anti-castração é que acaba por castrar, por exemplo, a arte, por exemplo, isso no filme. Não, ela é profundamente castradora. O exemplo disso está no filme En la Maison do Ozon, não conheço o filme. É o fortalecimento do egocentrismo e do hedonismo em achar que nunca está errado. Exatamente, é isso. Agora, vê bem, se você pode encontrar dentro do processo pedagógico um elemento tão poderoso e eficaz quanto o erro, quanto alguém vir e te mostrar, você está errado, isso aqui você fez está errado, isso aqui se faz assim. Mas assim, às vezes eu fico chocado que se discuta isso, sabe? Vê se você vai discutir isso, por exemplo, para um piloto de avião. Ah, não vou dizer que ele está mexendo errado no manche, que ele está treinando, porque, pô, o erro, né, o erro é relativo e eu posso falar isso e ele pode se desestimular para aprender a pilotar. Entende? Assim, é de uma tosquice de pensamento, de uma bobagem que só que é o tal negócio, cara. Essa bobagem tá em cima, não tá embaixo da sociedade, não é, entendeu? Tá em cima, tá dominando, tá formando os professores, é da universidade isso. E num circuito onde a inteligência se forma assim, com a indiferença, o egoísmo, o egocentrismo e um esquecimento profundo da morte a sustentar tudo isso, como é que você vai lidar com a obra de arte? Que tem que ser um símbolo poderoso da vida. Como é que ela pode ser um símbolo poderoso se ela esquece os elementos fundamentais da vida? A alegria frente ao sofrimento, né? A biografia frente à morte, a compreensão de que há limites. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, um debate sobre a presença de atletas trans. E óbvio, foi um debate que tomou uma discussão acalorada e tudo. E a figura que era contrária à presença dos trans estava falando, olha, um homem biológico torna desigual a competição com as mulheres. Então nós estamos sendo injustos com as mulheres. E aí o jornalista perguntava, tá, mas e o que você faz com eles? Ela falou, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei, cria uma liga especial, abre espaço dentro do masculino. Eu não tenho essa resposta. O que eu estou dizendo é que apenas importar o transgênero masculino para dentro do universo do esporte feminino é uma violência com as mulheres, porque o nível competitivo é outro. Bom, muito bem. Aí a discussão, a pessoa, mas o que você faz? Mas então você está dizendo que eles não podem fazer? E a pessoa que estava defendendo, estava contra essa permissão do transgênero no esporte feminino, deu uma resposta que o jornalista não tinha, ficou assim, absolutamente desconcertado. Falou assim, sim, eu estou dizendo que ele não pode participar, porque na vida tem limites. Simples assim, se eu tiver 180 quilos, eu não posso querer ser jockey. Não tem como fazer um processo inclusivo para eu ser jockey se eu tenho 180 quilos. Eu estou dizendo que está errado ter 180 quilos? Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que está errado ser transgênero. Eu estou dizendo que botar um homem de 2 metros para competir com as mulheres é injusto com as mulheres. Então há um limite, não dá para você fazer tudo na vida. Ponto. Vê bem, eu não quero entrar na discussão política aqui, não é meu objetivo, não é meu tema. Eu estou chamando a atenção para a questão semântica e filosófica da coisa. A gente não consegue entender uma questão simples como, por exemplo, não dá para fazer tudo, todo mundo não dá. Entende? Assim que há limite, ponto. Esse exemplo que essa figura mesma deu é perfeito. Era a Ana Paula, aquela Ana Paula do vôlei, muito interessante a conversa dela nesse aspecto. E ela fala, acho que ela dá esse exemplo, se não deu, eu estou inventando, mas esse exemplo é bom. Não dá para ser jockey com 180 quilos. Não dá. Não dá para ser jockey com 2,20 metros. Entendeu? Então, assim, ponto. Acabou. Não dá. E aí ela, inclusive, fala, por exemplo, por que a gente discute tanto?
a presença dos transgêneros nos esportes femininos e não o contrário? Por que não tem uma mulher que se transformou em homem, exato, lutar sumô com 60 quilos, sabe? Então, nem sei se existe categoria de sumô 60 quilos, mas não deve existir. A não ser que tenham feito para incluir. Mas, vê bem, por que você não tem a discussão ao contrário? Uma mulher que ficou transgênero e quer jogar o esporte masculino, jogar basquete com os homens na NBA. Então, assim, é uma limitação semântica que, para mim, está traduzida nesse fenômeno infantilista. Vê bem, a gente tem que fazer uma diferença também entre duas palavras aqui, que é uma diferença que o Julián Marías faz, muito interessante, que ele fala de juvenilidade ou juventude e juvenilismo. Juvenilismo é isso, uma espécie de feminismo da juventude, entende? Assim, uma militância da juventude. Então a pessoa milita para se manter jovem. Enfim, não dá para ter obra de arte séria assim, né? Não dá. A gente pode seguir conversando, mas até para ter um feedback, eu vou ler para vocês um pequeno trecho dessas notas. Deixa eu ver se eu não derrubo tudo aqui, peraí. Do livro que eu estou escrevendo sobre processo criativo. Se bagunçar aí... Eu vou escolher um trecho aqui agora, né, que tá dentro dessa discussão. Deixa eu terminar de abrir aqui. Você sabia que poderá gerar muitos gatilhos nos jovens, sim. Gerar muitos gatilhos quer dizer que botar jovem para correr, será? É isso que você está dizendo? Bom, vamos ver se a partir desse trecho faz sentido que eu estou pegando... Estou pegando a partir de um determinado ponto aqui. Não, atiçar a depressão e pensamentos de ângulo. Faz sentido. Você chega lá pro camarada e fala: meu filho, você tirou de 0 na prova porque você não escreveu nada nela. O cara fica deprimido. Entendi. Mas é engraçado porque a gente está brincando sobre isso, né? E é verdade, cara. É verdade. Essas pessoas, dentro dessa política do infantilismo, e que o politicamente correto faz uso maquiavélico desse negócio, ou demoníaco desse negócio, você tem em larga medida isso, um imenso desejo de se ofender, né? Então esse trecho, vamos ver se faz sentido a partir desse ponto, porque eu estou dentro dessa discussão aqui dentro do livro. O mundo, como diz Julián Marías, é sempre meu mundo, o que toca a mim, certamente. Então, pode ter uns errinhos, porque isso aqui ainda está na fase das notas gerais, não é texto revisado. Né? Mas é também nosso mundo em virtude da comunicabilidade das circunstâncias. Não é a mim que devo esquecer. Tá vendo? Tá faltando um pedaço dessa frase aqui. Não é porque devo lembrar de mim que devo esquecer o que toca aos outros. Reconhecer que o mundo é o seu mundo no sentido que é aquilo que você pode aprender do mundo. Não deve resultar num egoísmo orgulhoso, mas numa compreensão das suas imitações. Parte da realidade do seu mundo, meu filho, é que ele é também dos outros e que inclui aquilo tudo que não sabe ou não vê, que você não sabe ou não vê.
Desconsiderar isso no mundo adulto é reproduzir como atitude existencial o mesmo equívoco da criancinha que acredita que não pode ser vista só porque fechou os olhos. Superar essa noção pornográfica de que o mundo está apenas nas nossas sensações e de que a arte está apenas no artista é uma necessidade se quisermos assumir o mínimo de responsabilidade com a vida e com a arte. Não se trata de uma regra moralista, mas de uma exigência moral. Temos, se quisermos ser adultos, que substituir essa voragem estética por uma vontade ética. O artista em formação deve se ocupar não com as sensações que ele possa ter ou provocar, mas antes e sobretudo com as coisas que ele pode fazer. Percebe que eu estou falando aqui de uma estética, estética como estese, como citação ou provocação dos sentidos, ele deve trocar isso na sua formação por uma ética de trabalho. Então o foco não está no que ele sente ou o que ele está pensando, ou o que ele deseja, está nas coisas que ele é capaz de fazer. Ou seja, a formação do artista se deve menos a uma estética do que a uma ética. Eu sei que essa palavra, assim como a palavra moral, além de assustadoras, perderam quase por completo o seu conteúdo real e passaram a ser sinônimas de regra. Mas não é isso que elas querem dizer e que eu quero dizer com elas. Ética é o ethos, o caráter refletido nas ações, no hábito. E como o artista não é um moralista, essa correção do hábito, ou seja, essa virtude artística é traduzida na sua atenção à realidade e no seu modo de trabalhar. Espera aí que eu quero pegar um outro trecho aqui. Aguenta aí que agora eu achei realmente o trecho que eu queria ler, que se relaciona ao outro, é um trecho paralelo. Esse trecho aqui precisamente está em cima dessa reflexão com a qual eu comecei a live, que é da necessidade de se encarar a morte para compreender o mistério da vida e para ter uma noção clara da sua radical estrutura biográfica, a qual as obras de arte respondem simbolicamente. Por isso, ter essa visão clara do limite da vida e do mistério dela é uma passagem para o mundo adulto fundamental, também como entrada no universo da arte séria, ou da arte poderosamente simbólica. E repito também, para não ficar... Não estou dizendo que a arte séria tem que ser quadrado ou formalmente séria. Séria quer dizer com capacidade de ter a agudeza e profundidade de força simbólica para mergulhar no mistério da vida humana. O trecho é esse. O homem é um animal do sentido. É isso que encontramos, por exemplo, em Aristóteles, que diz logo no começo da sua metafísica que, aspas, todos os homens por natureza tendem ao saber, fecha aspas. Nós somos animais racionais. Isso não significa que sejamos animais lógicos ou com capacidade de raciocínio apenas. Essa capacidade é comum a outros animais. Quando Aristóteles diz que somos animais racionais, isso quer dizer que temos a necessidade e a capacidade de usar a linguagem e a inteligência para atender àquela nossa natural tendência de saber. Percebe a diferença? A gente geralmente pega a frase animal racional, mas aí você vê de vez em quando o cachorro tem uma espécie de raciocínio. Não é isso. É a questão mesmo da necessidade de compreensão em que a gente ativa os potenciais da linguagem e de todo o circuito da inteligência para compreender a realidade. O cachorro não precisa compreender a realidade. Esse saber vai além das sensações e do próprio conhecimento prático.
É também o saber teórico, ou seja, a compreensão do sentido. Não nos contentamos em saber o que fazer ou como fazer, precisamos saber por que fazer e, sobretudo, precisamos saber algo muito especial e diferente: o que é. Usando a ambiguidade da palavra, somos animais que partem dos sentidos pelos quais a gente recebe a realidade, para o sentido. Percebe isso aí? Então, nós somos animais que, partindo dos sentidos, que são as nossos meios de captação da realidade, nós nos orientamos para o sentido ou o significado. Os que ficam só naqueles, ou seja, nos sentidos, não precisam saber o que são para orientar-se na vida. Então, o desejo de conhecimento do ser humano começa aí. Esse problema do sentido no ser humano começa com a pessoa. Você consigo mesmo, em algum momento, terá de perguntar: o que eu sou e para o que sou? Então repara como aquele desejo natural, aquela inclinação natural para conhecimento, não é só um conhecimento do que é a pedra, o que é o ar, o que é isso. É também está implicado na biografia humana essa necessidade de entender quem eu sou, o que eu sou e para que sou. O que sou e para o que sou. Sem isso, todas as respostas para as outras perguntas serão sempre insuficientes e apenas imediatas. O psicólogo Viktor Frankl diz que, aspas, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária da sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Fecha aspas. Frankl está falando de algo um pouco diferente do que disse Aristóteles, mas não diferente em natureza e sim em dimensão, ou seja, proporção. Essa vontade de sentido sobre a própria vida, identificada por Frankl, é um subconjunto daquela tendência natural de conhecer do ser humano. Eu tenho que conhecer a minha vida para poder orientá-la. Ainda no âmbito filosófico, não conheço outro pensador que tenha deixado mais clara essa ideia do que o filósofo espanhol Julián Marías, mais clara e, digamos, mais consequente para a compreensão das nossas próprias vidas. Talvez toda a sua obra seja um empenho em compreender e mostrar como a própria estrutura da vida humana é radicada numa necessidade de sentido pessoal. A clareza de Julián Marías nos remete ao maravilhoso monstro filosófico que o precede e ao qual ele se refere, José Ortega y Gasset. Ortega, no seu livro A Rebelião das Massas, diz que, anote essa frase, olha que linda, o sentido primário e radical da palavra vida aparece quando ela é empregada no sentido de uma biografia e não de uma biologia. Já expliquei isso, né? A obra de Julián Marías nos leva a compreender bem essa estrutura biográfica da vida humana na qual, como diz Ortega, é o porvir que deve imperar sobre o passado. E é dele que recebemos a ordem para a nossa conduta diante de tudo que passou. Somos porque escritores e leitores, fecha aspas, né? Somos, agora sou eu, porque escritores e leitores da nossa vida, como diz Marías, projetivos, ou como ele diz melhor, futuriços. Vivemos em função das hipóteses do que podemos ser, não de um dado fechado do que somos. Por isso, Marías fala de uma dimensão dramática da nossa vida, que é o efeito incontornável dessa estrutura biográfica. A condição biográfica nos torna necessariamente dramáticos, drama igual a movimento, e narrativos. Nós não somos coisas e não cabemos numa descrição. E aí, andando mais um pouco para frente, eu vou citar uma pequena frase para concluir aqui já essa leitura do trecho, que diz assim, na belíssima frase de Ortega y Gasset, nessa frase é fundamental, toda vida é luta, é o esforço para ser ela mesma. Então repare só como a sua vida, ela começa por um desejo de compreensão, configuração, de desenho de quem você é. O Ortega também lembra que muito, ele tem um texto dele falando sobre a etimologia, não é sobre isso, mas está lá no texto, a etimologia da palavra descoberta e invenção é igual. Então você tem que se descobrir, se inventar no mesmo movimento, se conhecer, significando, sobretudo, quando se trata da gente,
se descobrir e se inventar. Isso é muito bonito, né? Essa estrutura, repara bem, porque isso não está aleatório, que eu estou falando disso como um eixo fundamental para o que a gente tem que assumir para poder entrar nas grandes obras. Considerando que as artes são símbolos da vida humana, elas compõem um repertório fundamental para a nossa busca de sentido. Eu não estou falando aqui, repito pela enésima vez, de um sentido corretivo ou moralista. A palavra repertório é fundamental para entender o que quero dizer quando aponto sim uma função educativa das artes, porque essa função decorre da ampliação de horizontes sobre a vida humana e não da descrição de normas. Então a arte, como símbolo da vida humana, ela cria um repertório para a gente. Estou falando, a palavra repertório é fundamental para mim, não de normas. É o não entender isso que faz com que professores de literatura até hoje insistam em obrigar os seus alunos a ler Capitães de Areia, O Pior de Jorge Amado, livro feito sob a tutela do Partido Comunista, com funções de guerrilha cultural e orientação normativa. Insistem nisso porque não têm, esses professores, o menor interesse em literatura ou em ampliar o repertório simbólico dos seus alunos. Eu diria, dentro do que a gente está falando, os professores não têm o menor interesse de lembrar os seus alunos que eles vão morrer. Esses professores querem apenas inocular nos jovens uma norma fantasiada de descrição sociológica, ou seja, querem apenas propagar uma ideologia. Na criação desse repertório simbólico, nenhuma outra arte atinge de modo mais preciso... modo mais preciso essa estrutura radicalmente biográfica da vida humana do que a literatura. Enfim, aí eu vou mergulhar aqui mais especificamente no universo da literatura, mas para concluir, eu quis fazer uma leitura desse trecho porque ele ajuda a gente a pensar um pouquinho esse esquema geral que eu estou desenhando, tá? E... bom... acho que eu falei a beça, né? Vamos ver se tem alguma pergunta que ficou aqui para trás. Dei uma nota 0 a um aluno e o diretor veio brigar comigo. Cara, é isso aí. E o problema disso daí não é o seu diretor só, não. Eu já tive problemas assim também em faculdades privadas, em que eu reprovei aluno e tive um problema sério até que gerou a minha demissão. Mas o problema disso maior é que você encontra respaldo teórico para essa besteira, né? Você tem um problema comercial, óbvio, né? No meu caso foi uma questão comercial, o professor não queria que aqueles alunos perdessem a bolsa para ele não perder dinheiro, e você tem um respaldo teórico para essa bobagem, dessa pedagogia afagante, né? Mais importante do que o aluno aprender, ele não ser ofendido. Então isso é muito sério. Muito sério. Quando você tem dentro da universidade toda uma reflexão, livros, uma bibliografia inteira defendendo essa perspectiva acolhedora, sei lá, do aluno, como é que ele chama. Sempre tem um nominhozinho bonito, né? Acho que para aqui para trás eu já vi tudo. Fui professor de escola pública por 2 anos. Não era possível reprovar alunos devido à progressão continuada. Então, pois é. Você vai juntando um caldo... Você vai juntando um caldo trágico de utilitarismos governamentais, comerciais, tarará, e esse que eu não quero que vocês esqueçam de perspectiva. Essa porcaria só pode vir à tona porque tem gente produzindo ciência sobre isso. Esse ataque à norma culta, essa pedagogia de não poder corrigir, não poder usar a caneta vermelha, tem estofo intelectual por trás. Dr. Ítalo sugeriu uma vez que iniciássemos por Julián Marías no estudo da filosofia. Cara, eu acho o Marías assim
eu acho que, repito, eu não sou filósofo. A filosofia para mim é com a ferramenta da minha navegação no mundo, que me ajuda como ficcionista, que me ajuda como pessoa e como professor, obviamente, mas eu acho que uma base, um ponto de partida, sem dúvida, é Julián Marías. Eu diria Julián Marías, o José Ortega y Gasset, o Olavo de Carvalho, óbvio, esses três, assim, a obra deles, né? É, começar por ali é de cara você tem um ganho com os três em modalidades um pouquinho diferentes, mas de cara você tem um ganho com os três muito óbvio, que é assim uma visão precisa, muito clara do melhor da linguagem, do melhor uso da linguagem, eficaz, elegante, direto, claro, cheio de notas. No Ortega, então, assim, cheio de notas sutilíssimas e belíssimas imagens, mas em todos eles um uso da linguagem primoroso. Inclusive eu ando querendo, vou fazer isso daqui a pouco, eu vou gravar uma videoaula assim, mais curta, alguma coisa nesse sentido, sobre a questão da linguagem no Olavo de Carvalho. Você fala de Olavo, outro dia eu estava também numa conversa, né, e surgiu um tema político, e aí todo mundo ficou contra, todo mundo ficou a favor. Eu falei, gente, é uma coisa muito louca isso, né? O brasileiro se habituou, assim, o ladrão entra na sua casa, a polícia chega para te salvar, aí tem que ter uma discussão, se é contra ou a favor da polícia, sabe? Você perde o foco. Então, assim, eu tenho muita vontade, vou gravar esse vídeo sobre a questão da linguagem, o Olavo como escritor. Para mim, por exemplo, ele teve um papel, cara, extraordinário, uma coisa assim, extraordinário no sentido preciso, fora do comum, e extraordinário no sentido vago de excelente mesmo. Porque vários influencers decidiram fazer conteúdo para o público masculino ao mesmo tempo. Vocês conversam para tomar direção, não é por acaso. Eu não sou influencer, cara, eu não sei te dizer. Não sei. Não sei, eu estou falando das coisas que eu sei, das que me interessam. E sei lá, mas eu não sou influencer. Eu tenho um grande público feminino nas aulas, geralmente as mulheres andam muito interessadas em conhecimento, né, e tal, mas sei não. Não sei, tem que perguntar para eles. Qual a sua rotina, professor? Primeiro que essa pergunta é importante porque eu até fiz um videozinho rápido sobre se o hábito faz o monge, e isso para mim foi uma revolução na minha vida, né? Eu passei muitos anos querendo ser escritor, alimentando a vontade de ser escritor, e durante muitos anos, dos 15 anos, isso se traduzia numa alimentação de uma personalidade. Eu só realmente o grande turn point para mim, assim, a grande sacada para mim, a grande virada mesmo, foi descobrir que ser escritor era ter o hábito de ser escritor, era transformar, pegar o melhor daquela frase, o hábito faz o monge, e ter um hábito de monge. De monge estou usando como metáfora, tá? Ter o hábito de escritor. Então eu comecei a organizar mesmo meu dia em torno de uma rotina mais fixa. Minha rotina eu acordo de manhã, cuido das crianças, preparo para ir para o colégio, tomo café com eles, vou para o escritório, escrevo. Às vezes eu leio um pouco antes, um pouquinho, organizo uma leitura rápida ali só para dar uma aquecida nos motores, né? Faço uma oração e começo a escrever, e vou escrevendo até 11 horas, 11 e pouco. Então vai mais ou menos das 8 até as 11 só escrevendo. Depois eu leio mais um pouco. De tarde sempre é para cuidar de outras coisas, ganhar o pãozinho, e de noite ler. Fazer vídeos e assistir coisas e me alimentar de noite. Não, tem no meio de estudo exercício físico, né? É preciso que John Donne
e seus sinos sejam seriamente... Pô, lógico, lógico. Por quem os sinos dobram? Os sinos dobram por você. Uhum. Pablo, perfeito, cara. Perfeito. Sim, o tema que eu tô tratando é exatamente isso daí. É isso aí. Perfeitamente, viu? Ótima lembrança. Eu vou incluir isso porque ele é realmente a epígrafe de tudo que a gente... Minha amada musa acabou de entrar aqui agora. E esse aí, Pablo, é exatamente o tema que eu tenho. Você pegou o ponto, é isso mesmo. Por quem os sinos dobram? Tivesse lembrado disso antes, inclusive, eu teria trazido ele para essa live. Mas, enfim, por isso que essa conversa é boa. Você me trouxe uma coisa que eu não estava lembrando. Que é esse verso esse John Donne aí é o que vai inspirar o título do famoso livro do Hemingway, né? Aliás, uma dica aí, né, para vocês também interessante, sobretudo para quem está na coisa de escrever. Alguém perguntou das coincidências dos influenciadores aí com o universo masculino. Eu não sou influenciador, já falei, mas algumas coincidências acontecem. Por exemplo, eu tenho trabalhado meu curso, tanto o curso quanto na parte do livro do processo criativo com o Van Gogh, né? Van Gogh como uma espécie de modelo ou de paradigma. E o Rodrigo Gurgel acabou de lançar um e-book, tá aí no perfil dele, vocês podem achar fácil aí, onde ele fez uma seleção e explica uma seleção de trechos de cartas do Van Gogh voltadas para a formação do escritor. Não que o Van Gogh tenha feito para a formação do escritor, o Rodrigo tira aquilo e aplica para a formação do escritor. O que acha da tese do Harold Bloom sobre a angústia da influência? Eu acho que ela tem psicanálise demais, mas eu gosto da ideia de uma influência como infiltração e como luta interna com o modelo, né? Mas eu acho às vezes que ela descamba um pouco para um excesso de psicanálise. Belíssimo comentário sobre a beleza feminina. E a Renata ilustrou a altura. Ah, perfeito. Ali é... Não é? É verdade. Uma hora eu vou gravar sobre isso aqui. Eu fico olhando para ela e vejo isso assim. Foi uma espécie de epifania desse negócio. Assim, como a beleza feminina não é uma das belezas. Não é exemplo da beleza. Ela é uma espécie de encarnação da beleza que ajuda a gente a explicar e a compreender o próprio conceito de beleza. Você vai ver isso, por exemplo, na história da arte. Essa não é uma conversa só assim... pessoal, não. Você vai ver isso, por exemplo, a beleza feminina tem um poder impactante sobre a nossa compreensão da própria beleza muito grande. Vai ver a Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia, né? Lógico que você também tem o desenho dos masculinos, mas vê bem como a escultura clássica grega ilustra os modelos masculinos pela força, né? Então, enquanto o feminino está ali para concretizar uma ideia de beleza, né? E a minha mulher, sem dúvida, é uma Vênus de Milo, uma Vitória de Samotrácia, uma musa. Sem dúvida alguma. Poderia. Sobre a solidão é um tema que a gente tem que andar mais... Tinha que puxar a sardinha. Lógico. Poderia. Eu vou dar só uma pincelada porque eu acho que o tempo da live está acabando. Eu não tenho um timer aqui. Hoje eu esqueci de ver a hora que eu comecei, então eu não sei que hora que tá. Sobre a solidão há muita coisa o que falar, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre ela é fazer a diferença entre solidão e isolamento, né? Entre
A solidão como opção e parcela fundamental de uma dimensão da vida que a gente tem que cultivar, a capacidade de viver em solidão numa determinada medida. Chet Baker. E, por outro lado, diferenciar isso da ruptura, do isolamento, né? Da incapacidade de estabelecer comunicação. São duas coisas diferentes. Não é só numa medida, mas tem uma natureza da solidão mais do que necessária, mais do que necessária é uma frase idiota, né? Necessária. Que é essa em que a gente aprende a se conhecer também, fazer nossas próprias coisas, estar com a gente mesmo, estar de alguma maneira, como eu tenho dito aqui, diante da morte, né? Essa solidão é muito importante. Então é um tema que dá mais de uma live, óbvio, dá pra gente seguir falando bastante sobre isso, mas eu acho que essa diferença entre as duas coisas, ela é a primeira que a gente tem que ter. O que é isolamento e incompetência e impossibilidade de comunicação, e o que é capacidade de estar consigo mesmo, sozinho, para poder estar atento às suas coisas. No caso, por exemplo, de um artista, isso é fundamental, né? Não dá para ser artista sem ter um pouco de disposição para a solidão. Aliás, sobre isso, tem uma coisa que eu acho incrível. Tem um livro chamado How Write Sentences. Eu acho que é isso. Faltam 2 minutos para acabar a live. Eu vou falar isso aqui e a gente vai terminar. How to Write Sentences and How to Read One, uma coisa assim. E aí esse autor fala uma coisa muito interessante, citando uma amiga dele que é pintora, que ela fala, quando me perguntam, por exemplo, se deve ser... Exato, tem que escrever assim. A gente tem que estar... Quando a gente reza uma Ave Maria, né, a gente está lembrando disso, né, o Elton. E aí essa pintora diz o seguinte: quando alguém me pergunta se quer ser pintor, se deve ser pintor, ela dizia que respondia com uma outra pergunta, dizendo assim: você gosta do cheiro de tinta? Essa pergunta é fundamental. Como é que você pode querer ser escritor ou ser pintor sem gostar do cheiro de tinta? E eu acho que para todo artista essa pergunta tem que ser feita de cara. Você quer ser artista? Seja escritor, sobretudo escritor, né? Você gosta um pouco de solidão? Você tem caixa para isso? Você aguenta? Se não, fundamental. Mas a solidão naquele sentido que eu estava falando, de cultivo de um espaço pessoal em que você pode se concentrar diante da morte da sua obra. Essa é a solidão criativa, né? Importantíssima. Senhor